Fala galera, nesse novo vídeo do canal eu vou abordar um tema que estava em falta aqui, ranking. Nesse caso eu vou fazer 3 de uma vez aqui nesse vídeo, todos na mesma temática, os artilheiros do Nordeste em vários segmentos, e aí você escolhe o que é mais representativo, se o seu jogador realmente fez história em tal segmento, vamos lá. São 3 listas, todas elas publicadas no blog, vou deixar aqui o link se você quiser pegar mais detalhes, porque terá mais detalhes do que nesse vídeo. Esse vídeo eu vou fazer um resumo dessas 3 listas, que são os artilheiros no mesmo clube, os artilheiros de um mesmo estádio e os artilheiros por um mesmo clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, são caminhos bem distintos, mas com muito peso histórico cada um deles. Bora começar logo pelo principal, os maiores goleadores da região, vai ser tudo em ordem decrescente, certo? Nesse caso vai ser um top 10. O 10º maior artilheiro por um clube do Nordeste é Joãozinho Paulista, que entre 1976 e 1984, justamente na época que surgiu o Estádio Rei Pelé, que completou 50 anos em 2020, Joãozinho fez 190 gols no CRB. É uma marca impressionante. O que já deixa o indício de que dele para frente todo mundo fez pelo menos 200. E do 9º lugar para frente todo mundo tem pelo menos 200 gols. O 9º colocado é Traçaia, que entre 1955 e 62, em 7 temporadas no Sport, na época do Sport ganhou o título de cinquentenário, a primeira participação do Sport na Taça Brasil em 59. Naquele time, ele fez 202 gols. O curioso é que esse scout chegou a ser de 201 gols, mas um gol acabou sendo, um levantamento de Carlos Celso Cordeiro, mas um gol acabou sendo encontrado depois e adicionado. Isso aconteceu com outros jogadores, a gente vai chegar lá. Inclusive já chegou Tará, do Santa Cruz, que em 1931 e 48, olha quanto tempo Tará não foi de forma contínua, mas querendo ou não, são 17 anos, juntando as passagens no Santa Cruz. Tará tem 207 gols. E outros gols também foram encontrados por Tará, que acabou aumentando a lista dele e ficando à frente, ou seja, o maior artilheiro do Santa Cruz tem mais gols do que o maior artilheiro da história do esporte. São 207 gols de Tará. O 7º colocado é Alberi, do ABC. Entre 1968 e 1984 foram 210 gols. Inclusive na época que o ABC disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele fez sucesso muitos desses gols foram no Campeonato Nacional, dando um peso ainda maior a passagem dele pelo Alvinegro de Natal. Seguindo aqui com o 6º lugar, Douglas do Bahia. Guarda esse nome, vai aparecer outras vezes aqui. Entre 1972 e 1980, Douglas fez 211 gols pelo Bahia. E nesse caso, eu até falei dos maiores, não é o maior goleador da história do Bahia, viu? Esses são os 10 maiores goleadores pelo mesmo clube. Douglas, embora esteja aqui, ele não é o maior artilheiro da história do Bahia, porque na frente dele vai ter gente ainda. Vamos agora para o 5º lugar, que também, veja só, o próprio ABC tinha outro jogador. Jorginho, entre 1940 e 60, 20 anos jogando bola, muito tempo, foram 219 gols e, assim, ainda bem que levantaram esse scout, porque era uma época difícil de você levantar os dados, assim como de Tará, mas é importante, né, para ter essa base no presente sobre esse histórico. Seguindo agora para o G4, Bita, o homem do rifle, o maior artilheiro da história do Náutico e o maior artilheiro da história do futebol pernambucano dentro de um clube. Foram 223 gols. Eram 221, só que 2 gols foram encontrados nesse processo que eu falei há pouco e acabou aumentando o número de Bita. Não mudou nenhuma colocação, mas mudou o retrospecto dele, que foi entre 62 e 68, ou seja, na época do hexacampeonato do Náutico. O hexa que começou no ano seguinte, começou em 63, e Bita fez parte desse processo, né? Seguindo para o 3º colocado, Hamilton, do Motoclube. Veja só, lá no Maranhão, entre 63 e 68, 5 anos, foram 244 gols. Assim, basicamente o cara não tocava para ninguém. Assim. A bola era do cara e pronto, meu irmão. Hamilton, 244 gols. 2º lugar, agora sim o maior artilheiro da história do Bahia, Carlito. Entre 1946 e 1959, o ano que o Bahia ganhou a Taça Brasil, o primeiro campeonato nacional da história, Carlito fez 253 gols. É uma marca assim impressionante. Ó, vai de 44 já foi para 53 e agora vai para 262. Gildo, esse sim, o maior goleador da história do Nordeste por um clube. Foram 11 temporadas entre 61 e 71 no Ceará, ou seja, ele jogou o Campeonato Brasileiro, jogou Taça Brasil, jogou fase Norte-Nordeste da Taça Brasil, fez jogos importantes, clássicos estaduais, interestaduais e marcou 262 gols. Eu acho esse dado bem relevante. Vamos para o 2º tema, esse vídeo vai ficar longo, 4 minutos. Os maiores artilheiros no mesmo estádio. Nesse aqui eu fiz um recorte. No outro foi o top 10, esse aqui vai ser por gols. No caso de 40 gols para cima. Algum estádio onde um cara fez pelo menos 40 gols.
Em 8 estádios do Nordeste tem um artilheiro que tem mais de 40 gols. O oitavo lugar é Neto Baiano, no Barradão. São 53 gols que Neto Baiano fez, todos na década atual, inclusive, década iniciada em 2011. Em sétimo lugar, Geraldino Saravá. Esse faz gol. 72 gols no Romeirão, que é o estádio lá de Juazeiro do Norte, no sul do Ceará. E o curioso é que ele fez gols por Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Tiradentes, Guarani e Icasa. Porque, lembre só, nesse caso é o artilheiro do estádio, não necessariamente do clube. No caso do Barradão, todos os gols de Neto Baiano foram pelo Vitória, mas nesse no Romeirão, Geraldino fez por tudo que é camisa, entre os anos 70 e 80. Sexto lugar, novamente Geraldino Saravá, agora no Castelão com 98 gols. Por Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Tiradentes, Guarani e Icasa. Os mesmos times do Romeirão, só fez mudar a camisa e continuou metendo gol. 72 no Romeirão e 98 no Castelão. Quinto lugar, agora todos acima de 100 gols. Traçaia, que é o maior artilheiro da história do esporte, também é o maior artilheiro da história da Ilha do Retiro. 114 gols. Mais da metade dos gols que ele fez pelo esporte ocorreu no estádio rubro-negro, entre os anos 50 e 60, aquele mesmo período que eu falei há pouco, né? Por um golzinho à frente, no Castelão, mas o Castelão de São Luís, temos Bacabal, artilheiro de Maranhão e Sampaio Corrêa, que entre os anos 80 e 90 fez 115 gols. É um dado, já é muito gol. Maranhão tem uns artilheiros assim bem fortes aí. 126 gols é o número do maior artilheiro da história dos aflitos, que obviamente é Bita. Assim como Traçaia é o maior artilheiro da ilha, Bita, que jogou nos aflitos, é o maior artilheiro da história dos aflitos. 126 gols no estádio do Náutico. Em segundo lugar, 2 golzinhos acima, 128 gols, vem o maior artilheiro do Arruda, que não pode ser Tará, porque não existiu o Arruda. Tará, lá nos anos 30 e 40, o Santa Cruz nem tinha chegado no Arruda. O Santa chega no final da década de 40 e o Arruda vai ser lá nos anos 50, a conclusão dos anos 70, enfim. O maior artilheiro da história do Arruda é o meia atacante baiano, que fez gols por Náutico, Santa Cruz, Sport e Central, tudo na década de 80, 128 gols. E agora, o maior artilheiro de um mesmo estádio é Osni, que por Bahia e Vitória nos anos 70 e 80, Osni é bem baixinho, nos anos 70 e 80 Osni fez 160 gols na Fonte Nova, que já era o principal estádio da região, o maior estádio da região, e também detém a maior artilharia da região, ou seja, algo bem representativo para Osni. Como curiosidade, vai dizer que a Fonte Nova, o número de 160 gols na Fonte Nova, transforma a Fonte Nova com o 6º lugar nacional com os estádios com os maiores goleadores. O primeiro é o Maracanã, com 333 gols, Zico. Aí fala, e Pelé? Pelé é o recordista da Vila Belmiro, com 288, e do Pacaembu, com 115. No meu blog, nesse link que eu já falei que está aqui embaixo, tem a lista de todos os estádios que eu coloquei, todos acima de 40 gols no país. Bora agora para a última lista, para ver se a gente fecha até em 10 minutos esse vídeo, um pouquinho mais. São os maiores artilheiros dos clubes do Nordeste na Série A. O Campeonato Brasileiro foi unificado desde 59, é oficial, mas esse recorte, até para uma questão de pesquisa, cachorrinho latindo aí, faz parte, até para uma questão de pesquisa, só está de 71 para cá, de 71 até 2020. Se Gilberto estava jogando no Bahia, fizesse mais 10 gols, ele entraria. Mas nesse caso, considerando só de 71 para cá, eu botei o top 5. O top 5 de artilharia de Alain Delon, que pelo Vitória entre 2000 e 2004 ele fez 36 gols. Aí depois já pula para o terceiro lugar, porque é um terceiro lugar dividido com 37 gols. Nunes do Santa Cruz, entre 75 e 78. Em 78 ele foi convocado para a Copa do Mundo como jogador do Santa, mas acabou não disputando porque se lesionou pouco antes da viagem. E ele é empatado com Douglas do Bahia. Eu disse que Douglas já apareceu 3 vezes. Douglas, que é o maior artilheiro do Bahia na primeira divisão. Em segundo lugar, Diego Souza pelo Sport, que já na era dos pontos corridos, entre 2014 e 2017, Diego Souza fez 38 gols. Um golzinho a menos do que Ramon, que entre 71 e 75 fez 39 gols pelo Santa. Ou seja, Diego Souza já está com contrato no Grêmio, então, mas de repente, se eventualmente ele voltasse para o Sport, ele ficaria com a chance de se tornar o maior artilheiro de um clube da região. Seria, para mim, bem representativo isso, seria o maior artilheiro da região em um único clube. Feito que é de Ramon desde 1975. O último dado aqui, acho que vale, que são as maiores artilharias dos clubes da região em uma mesma edição. Isso é um derivado, é um spin-off, é uma mesma edição da primeira divisão. Dividindo o top 5
na verdade já começa no terceiro lugar, porque são 3 pessoas dividindo o terceiro lugar. Cláudio Adão pelo Bahia em 86, Edilson pelo Vitória em 2004 e Obina pelo mesmo Vitória em 2004. E o Vitória caiu, tendo esses 2 atacantes. Esse trio aí foram 18 gols. Veja só, o Vitória teve uma dupla de ataque com 36 gols em 2004 e acabou rebaixado. Impressionante. Em segundo lugar, a Costa do Náutico, que fez 19 gols em 2007 e só não foi artilheiro por 1 gol. Josiel do Paraná fez 20 e a Costa na reta final perdeu um pênalti. E o maior artilheiro da região em uma única edição do Campeonato Brasileiro, Ramon, que é o maior artilheiro da região somando todas as edições. Ramon fez 21 gols em 73, ano em que ele foi artilheiro. Por sinal, o Nordeste já teve 3 vezes o artilheiro da primeira divisão. Ramon em 73, com 21 gols. Charles do Bahia, em 1990, com 11 gols. E Diego Souza, pelo Sport, em 2016, com 14 gols. Mas lembra que eu falei que de 71 para cá, porque na Taça Brasil a gente teve Léo Brilha, do Bahia, em 59, ano que o Bahia foi campeão, com 8 gols. BCC do Fortaleza, com 7 gols em 60. Ruiter do Confiança, com 9 gols em 63. Isso tudo na Taça Brasil. Bita do Náutico, com 10 gols em 66. E Chicletes, no plural, Chicletes, do 13 com 9 gols em 67. Mas assim, eu não tenho dados desses jogadores somando as outras edições. É por isso que eu fiz esse recorte para ser algo bem justo. Enfim, acho que deu para fazer um apanhado dos maiores artilheiros da história do Nordeste. E não é muito fácil quebrar esse número não. Ou seja, a tendência é que esse vídeo ele se sustente um pouquinho. Gilberto teria que fazer uns 10 gols ainda para entrar no top 5 da região. Não é tão simples. Talvez no final, lá na reta final de 2020 ou no 2021, se ele permanecer no Bahia. Mas acredito que a vida útil desse vídeo se sustente um pouco. Enfim, faltou perguntar a você, de todos esses dados, o que é que você acha mais representativo? Seu clube foi citado? Ele apareceu entre os maiores goleadores da região? Algum jogador você lembra? Você conseguiu assistir algum desses jogadores? Deixa aí no comentário para a gente ver se a gente faz outros vídeos desse tipo, beleza? Vamos terminar por aqui. Valeu, galera!